Olá, eu sou a professora Beatriz do Método Autodidata e no vídeo de hoje eu quero falar sobre textos com áudio. O vídeo vai ser dividido em duas partes. A primeira parte eu vou falar sobre como funciona estudar com texto com áudio e se é eficiente, e na segunda parte eu vou dar algumas dicas de lugares para vocês encontrarem textos com áudios gratuitos. Eu recebo muitas perguntas perguntando se esse método funciona, se é bom para aprender inglês. Sim, é um bom método, mas você não vai ficar fluente fazendo só isso. Para que serve o estudo com textos com áudio? Principalmente para aumentar o seu vocabulário. Então, ele é bom para o básico ao avançado. Então, no básico, quando a gente está precisando daquele vocabulário inicial, é bom para aprender novas palavras. E no avançado, para aprender mais vocabulário específico de alguma área. Então, aumentar o seu vocabulário de uma maneira mais avançada, para não falar só com palavras básicas. Então, ele pode ser usado com todos os níveis. Outra vantagem do texto com áudio é saber conectar o som das palavras e como elas são escritas, porque no inglês é bem diferente, ele não segue um padrão fonético, então nem sempre como se escreve é como se lê. Então, o texto com áudio você vai aprender a olhar a palavra e a escutar ao mesmo tempo e conseguir fazer essa conexão do som com como é escrito. Mas ele não é um método completo. Não quer dizer que ele é ruim, porque nenhum método é completo, sempre é preciso a gente estudar de outras maneiras também. Se você só estudar texto com áudio, você vai chegar naquela maldita fase do intermediário que a gente consegue entender, mas não consegue falar. E por que isso acontece? Porque texto com áudio é input, então você vai estar recebendo informações com inglês, mas você não vai ter nenhuma prática criando informações em inglês, você não vai estar criando as suas próprias frases. Então, quando tiver a oportunidade de falar, é normal você travar, porque o texto com áudio vai criar um conhecimento passivo. Então, você entende inglês, você sabe, mas não está ativo na sua mente ainda. Outro problema é o apoio da escrita. Por um lado é bom, porque você vai fazer a conexão de como é o som com a escrita, principalmente no começo. Mas, por outro lado, você também tem que praticar com o listening sem o apoio da escrita. Porque na vida real você não vai ter legenda, não vai ter um apoio de um texto e as pessoas não vão falar como elas estão lendo um texto, vão falar naturalmente. Então, para complementar o texto com áudio, é bom você ter alguma prática de listening natural sem apoio da escrita, para você se acostumar e não se assustar quando escutar alguém falando naturalmente. E você pode perceber que geralmente o seu nível escutando sem o apoio da escrita vai ser um pouco menor do que quando você vê o texto que você está escutando. Então, normalmente, se você tem um nível B1 vendo o texto, talvez você vai ter que ouvir um áudio que seja nível A2, um nível abaixo, para conseguir entender o que eles estão falando sem ver o que é. Se você não entende muito desses termos B1, A2, eu tenho um vídeo explicando o que são os níveis de inglês. Então, para complementar os estudos com textos com áudio, o que a gente deve fazer é ter alguma prática de output, então criar alguma coisa em inglês, não só receber informações. Se você não tem como praticar o speaking, que é a fala em inglês, não se preocupe que tem algumas maneiras de praticar sozinho. Então, o speaking a gente pode dividir em duas partes, na pronúncia e na formação de frases. Se você estuda texto com áudio e faz shadowing é um termo que significa você ouvir e repetir o que a pessoa está falando tentando imitar a pronúncia. O shadowing é muito bom, porque você tem que praticar falar mesmo, porque às vezes a gente escuta assim, eu consigo falar isso, mas os músculos do nosso rosto não estão acostumados com aqueles sons. Então, é importante repetir e acostumar os músculos a falar aquele som. Mas o shadowing é só uma parte do speaking, que é a pronúncia. Você também tem que praticar a formação de frases. Eu concordo que o input é muito importante, você ler, ouvir muito inglês para conseguir criar alguma coisa, mas você também tem que praticar criar alguma coisa, senão não tem como, né? E claro que a gente sempre vai ter que ouvir mais para poder se acostumar com o idioma para depois poder criar alguma coisa. E você precisa saber criar as suas próprias frases e não só repetir as frases de outras pessoas, porque quando você for ter uma conversa em inglês, você não vai estar repetindo o que a pessoa fala, você vai ter que criar as suas frases. Então, como você pode fazer isso? Você pode imaginar as frases e não falar em voz alta se não quiser, mas depois que você lê um texto ou viu uma série, tente imaginar você contando aquela história para outra pessoa. Como você ia explicar isso em inglês? Melhor ainda se você pode gravar um áudio falando sobre isso. Então você consegue gravar o áudio tentando formar frases e tentando se expressar em inglês, para forçar a sua cabeça a formar frases, a fazer essa prática e não só receber informação. Depois que você gravar esse áudio, você não precisa mostrar para ninguém, mas você pode ouvir de novo o áudio e ver que frases você não tem muito certeza que está certo, ou ficou com dúvida de como falar tal expressão. E se você não tem ninguém para perguntar, o que você pode fazer é perguntar no fórum do Duolingo ou grupos de Facebook, que sempre tem alguém que pode ajudar. Então, se você não conhece alguém que fala em inglês, você pode tirar as dúvidas em grupos e fóruns.
Mas é importante você tentar criar suas próprias frases e fazer essa prática para não ficar travado naquele nível que não consegue falar inglês. E também, como eu disse, ouvir áudios naturais, não só com apoio da escrita, para você também não travar no nível que consegue ver com legenda, mas se tirando a legenda não entende. Agora que você já sabe como complementar os estudos com texto com áudio, eu vou deixar aqui alguns conteúdos gratuitos para vocês praticarem. O primeiro é o aplicativo VOA Learning English, que eu já comentei em um outro vídeo, e ele é mais para quem já está no avançado. Ele é sempre atualizado com notícias novas e tem textos com áudio. Eu vou deixar o nome de todos eles linkado aqui embaixo. Um que eu gosto bastante também é o News in Levels, porque é bom para qualquer nível. Ele tem 3 níveis diferentes para cada notícia e todas têm texto e áudio para praticar. E é bom porque você consegue testar assim, esse nível tá muito fácil, esse tá mais difícil, para ver o que se adapta melhor com o nível que você está. Para encontrar livros com áudio, tem o site English e-Reader, onde você pode ver o nível do livro. Então você pode pesquisar pelo nível. Então, A1, se você está totalmente no básico, B2. Então, se vocês não sabem esses níveis, eu vou deixar o link do meu vídeo explicando, mas é muito bom porque você já pode escolher diretamente algo que vai estar no seu nível, não vai estar muito difícil ou muito fácil. E tem muitos livros gratuitos para todos os níveis. Outro lugar que tem muitos textos gratuitos é o LinkQ, que é um aplicativo que eu também já mencionei, mas se você salvar as palavras, ele bloqueia a versão gratuita. Então é preciso você ouvir e anotar as palavras separadamente, não salvar no aplicativo. E ele também é separado por níveis, então é mais fácil de navegar. Vocês conhecem algum site ou aplicativo para treinar textos com áudio? Comente aqui embaixo. Se inscreva no canal para aprender inglês sozinho. See you on Tuesday!